Sustenta, pai d'égua. Pessoal, vamos dar início aqui nosso simulado de pronomes, tá? Só lembrando que as questões estão bem básicas, questões atualizadas, questões de 2023 e bora pra cima, beleza? Sustenta, pai d'égua. Ó, pessoal, a nossa questão de número 1, ela vai me dizer o seguinte, ó. É necessário, porém, estar atento aos sinais da natureza, essa velha e sábia senhora. A palavra sublinhada nessa frase é classificada como, aqui é uma questão de morfologia, né? Pegou aqui, ó, o termo destacado, que é uma questão básica da banca CETRE de 2023, e ela está me perguntando qual classe de palavras, aliás, qual tipo de pronome ela pertence. Pessoal, só lembrando que nós temos 6 tipos de pronome, tá? Nós temos os pronomes pessoais, nós temos os pronomes possessivos, nós temos os pronomes demonstrativos, nós temos os pronomes interrogativos e nós temos os pronomes indefinidos e nós temos os pronomes relativos, beleza? Sustenta. Ó, então nós temos esses 6 tipos de pronomes, tá? Beleza? Então, vê só, o pronome destacado aí, ó, os pronomes, o próprio nome deles já diz, né, qual é, o que eles fazem, né? Um pronome pessoal é um pronome que retoma ou substitui pessoas, né? Dentre os pronomes pessoais, nós temos os pronomes pessoais retos e oblíquos. Dentre os pronomes oblíquos, nós temos, ó, dentro dos pronomes pessoais, nós temos os retos e os oblíquos. Dentro dos oblíquos, nós temos os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Beleza? Esse pronome essa, pessoal, nós sabemos que o próprio nome já diz. Ele é um pronome que demonstra alguma coisa. Então, nós temos o essa, o esse, o isso, o esta, o este e o isto, né? Sem muitas delongas, este pronome aqui é um pronome demonstrativo, beleza? Então, sustenta. E olha só essa questão de número 2. Entenda como funciona o ciclo circadiano e por que ele influencia na sua capacidade de acordar cedo. No trecho, e por que ele influencia na sua capacidade de acordar cedo. O pronome destacado refere-se... uma das questões que cai bastante é essas questões aqui de referenciação, certo? Referenciação. O que acontece? É quando os pronomes se referem a um termo, né, já dito, ou um termo que ainda vai ser dito, depende do pronome. Aqui nós temos o ele, que é um pronome pessoal do caso reto, que ele está na função aqui, ó, de substituir um termo que anteriormente já foi falado, né? Então, essas questões, quando eles vêm perguntando a que termo o pronome se refere, elas são bem fáceis, né? Porque é só uma questão meio que de interpretação mesmo. Então, aqui eu tenho, ó, entenda como funciona o ciclo, né, circadiano e por que ele influencia na sua capacidade de acordar cedo. Ele quem? Ele, o ciclo, né, circadiano. Então, a gente percebe o quê? Que o ele está substituindo, ou seja, está retomando ou substituindo o termo ciclo circadiano, né? Portanto, aí, ó, sem muita delonga, letra A, beleza? Na letra B, eu tenho outra questão, aliás, na questão 3, eu tenho outra questão de referenciação de pronomes. A que termo esses pronomes se referem? Ou seja, a que substantivo eles se referem? Na 3, eu tenho o ciclo circadiano. É o que chamamos de relógio biológico. Cada um tem o seu e esse mecanismo serve para regular as funções do organismo entre o dia e a noite. Ele é controlado pelo nível de luz solar, nos deixando mais despertos de dia e mais cansados de noite. Em cada um tem o seu, e esse mecanismo serve para regular suas funções do organismo entre o dia e a noite. Os termos destacados se referem a quem? Ou seja, eu tenho aqui um pronome. Ó. Tem um pronome possessivo. E aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Os dois estão fazendo o papel de retomar, de substituir, de referenciar-se a um termo anterior. Qual é o termo?
Ó, bora ler de novo. O ciclo circadiano é o que chamamos de relógio biológico. Cada um tem o seu. O seu. Cada pessoa tem o seu. O seu o que, pessoal? Ó, volta. Cada um tem o seu o que? Seu ciclo circadiano. E esse mecanismo serve para regular esse o que? Esse círculo circadiano. Então, eu percebo que os dois termos estão retomando referência ao termo ciclo circadiano. Portanto, letra D de dado é a nossa resposta, tá bom? Bora para a questão número 4. Ela me diz: assinale a frase abaixo para responder a questão. O grilo falante saíra pelo mundo e assim chegar à China, país onde encontraram outros grilos submetidos a uma triste sina. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a palavra destacada pertence à mesma classe gramatical que a palavra onde, destacada acima. Pessoal, o onde, sem muito delonga, ele é um pronome relativo, certo? Porque qual é a função dele, sendo pronome relativo? Retomar um termo. É isso que o pronome relativo faz, ou seja, ele substitui um termo anteriormente retomado. O termo onde, especificamente, ele só retoma lugar. É tanto que eu observo, ó, o grilo falante saíra pelo mundo e assim chegar à China, país onde. O termo onde está retomando, ó, o termo país. Como país é um lugar, está corretamente grafado aqui o termo onde, sendo um pronome relativo. Então ele pergunta qual das opções abaixo eu tenho um termo que também é um pronome relativo. É isso que ele faz, tá bom? Na letra A eu tenho um que, ó. Eles fazem com que a gente se mate. E para quê? Pessoal, o grande detalhe é saber que esse que pode ter várias funções morfológicas. Mas o que mais cai em prova é perguntando se ele é uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Para a gente desvendar esse segredo, nós vamos cortar onde tem o que e substituir todo esse termo que há para frente pelo termo isso. Se couber o termo isso, substituindo esse termo anterior, é porque ele é uma conjunção integrante. Ó. Quando couber isso, conjunção integrante. Se não couber o termo isso, é porque ele é um pronome relativo. Essa é a ideia. Então, vamos nós. A gente pega tudo que sobrou e junta com o termo isso, formando uma frase. Eles fazem com isso. Tem sentido? Tem, ó. Eles fazem com isso. Beleza? Então, esse que, ele é uma conjunção integrante e não um pronome relativo. Como nós estamos procurando um termo que é um pronome relativo, a letra A não é. Beleza? Na letra B, eu tenho nada tendes a perder, a não ser a vossa condição de escravos. Nada, nada, pessoal. Aqui vai ser um pronome indefinido. Indefinido. Beleza? Como nós estamos procurando um pronome relativo, não é esta a nossa resposta. Na letra C, nós temos fazia discurso, atrás de discurso, certo? Esse termo atrás, pessoal, ele não é um pronome relativo. Ele vai ser um advérbio, tá? Vai ser um advérbio de lugar. Ó. Fazia discurso, atrás de discurso. Beleza? Então, aqui, ó, está errado. Na letra D, o que ele queria era proteção para seus companheiros, por cujas vidas, olha, achamos o cujas. O cujas é sim um pronome relativo. O cujo sempre vai ser um pronome relativo. E ele vai concordar com o termo aqui, ó, posterior, certo? Seus companheiros, por cujas vidas. Como vidas está no feminino plural, cujas feminino plural, tá bom? Portanto, o cujas, pessoal, é sempre um pronome relativo. Portanto, letra D é a nossa resposta. Beleza? Sustenta.
Olha aqui a questão de número 5. Ela vai me dizer o seguinte: assinale a alternativa cujos termos, entre parênteses, substituam as palavras destacadas em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Na letra A eu tenho: essa pressão acaba desmotivando a mulher. Pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. Nós vamos substituir esses termos por um o ou por um ar, ou o seu plural, né? Quando, certo? O termo substituído for um termo sem preposição. Quando o termo substituído for sem preposição, eu vou substituir por um o ou por um a. Beleza? Só lembrando que após a gente verificar se esse termo é sem preposição, nós vamos ver a terminação do verbo. Por quê? Porque se o verbo terminar em R, S ou Z, o O se transforma em LO e o A se transforma em LA, assim como também o seu plural. Agora, se o verbo terminar, certo? Agora, se o verbo terminar em em M, ou numa palavra que tenha tio, certo? O O se transforma em NOR, tá? Ou plural, e o A se transforma em NAR, ou o seu plural. Só lembrando que o termo a ser substituído é um termo sem preposição. Beleza? Já se o termo substituído for com preposição, nós vamos substituir por um li, ou plural, lis. Só lembrando que será um termo com preposição. Beleza? Então vamos nós. Na letra A, eu tenho que me atentar aqui, ó. Essa expressão acaba desmotivando a mulher. Qual é o termo substituído? Mulher. Porque ó, aqui a substituição não se dá pelo verbo. O verbo vai permanecer. Vejam aqui, ó. O verbo é encontrar, tá aqui, ó. O verbo encontrar permanece. Qual é o termo substituído? Pessoas. Na letra D, eu tenho o verbo adiem. Qual é o termo substituído? A decisão. Na letra D, eu tenho oferecem. Qual é o termo substituído? A vela. Pronto. Agora nós vamos ver quem é quem. Essa expressão acaba desmotivando a mulher. Qual é o primeiro detalhe? Olhar se é com preposição ou se é sem preposição. Então, a mulher, aqui ó, é precedida por uma preposição? Não, porque este a não é uma preposição, ele é um artigo. Então, se não é uma preposição, eu vou substituir ou por um o ou por um a. Só que eu tenho que fazer a concordância de gênero. O termo substituído não é a mulher, então o pronome que vai substituir é o a. Aí, em seguida, eu olho a terminação do verbo. Aqui, ó, o verbo terminou em R, S ou Z? Não, ele terminou em O. Então, permanece um a. Como é que seria o correto? Desmotivando a. E não lhe. Por isso que está errado, tá bom? Então, ficaria como? Essa pressão acaba desmotivando o ar. Isso que é o correto. Beleza? Na B, eu tenho. Significa menor tempo para encontrar. Tá. Eu tenho a palavra pessoas. Ela é precedida de preposição? Não. Vejam que eu não tenho preposição. Só tenho uma palavra que é pessoa. Então, se não tem preposição precedendo, iniciando essa expressão, vou substituir por um ar. Não é isso? Show de bola, substitui por um a, tá aqui, ó, o ar. Agora eu olho a terminação do verbo. O verbo terminou em R. Olha, quando o verbo termina em R, o que acontece? Tiro o R e o a se transforma em nar. Então o correto é como? Nas, beleza? E não igual está aqui, ó. Favorável, pessoal. Então, o correto é encontra-nas e não encontras. Erro. Na letra C, eu tenho adiem a decisão. Primeiro ponto, olhar se é com ou sem preposição. Esse a é uma preposição? Não, pessoal. Esse aí é um artigo. Então, um termo sem preposição. Qual é
o pronome que eu vou substituir? Não é a decisão? Então vou substituir por um ar. Tá aqui, ó, um ar. Terceiro passo, olhar a terminação do verbo. O verbo terminou em que, ó? Em M. Tá vendo, ó? Quando o verbo termina em M, o A se transforma em nar. Pronto. Igual está aqui, ó. Adienar. Então, tudo indica que aqui é a nossa resposta, né? Ó, cada vez mais pessoas adienar. Adienar o quê? A decisão de engravidar. Beleza? Na letra D, eu tenho o seguinte. Oferece como lembrancinha uma vela. Oferecê-la. Será que está correto? O termo substituído é uma vela. Primeira coisa, aqui é uma preposição? Não, pessoal. Porque esse uma aí tanto pode ser artigo como pode ser numeral, mas não preposição. Então, eu vou substituir por o quê? Por um pronome o ou a. O termo substituído não é uma vela, ou seja, a vela. Então, eu vou substituir por um a. Beleza? Show! Agora, eu vou olhar a terminação do verbo. Ó. Oferecem. O verbo terminou em M. Quando o verbo termina em M, o A se transforma em nar. Beleza? Ó? Então, o correto era oferecem-nar e não oferecê-la, como tem aqui. Tá bom? Portanto, nossa resposta C de cuscuz. Tá bom, pessoal? Mantém, sustenta. Olha a questão número 6. Na mesma pegada, no mesmo sentido, ela vai me dizer o seguinte, ó. É assinala a alternativa em que o enunciado estará reescrito nos colchetes, empregando pronomes para substituir o trecho destacado, de acordo com a norma padrão. Então, qual está correta? Na A eu tenho, quando resolveram revistar também as cargas, semelhante à questão anterior. Volta bem aí e lembra desse quadrozinho da questão anterior. Se for sem preposição, o O e o A. Se terminar em R, S ou Z, LO e LA. Se terminar em M ou em tio, NO e NA. Se o termo for com preposição, substitui por um li. Então, vamos lá. Na A1 eu tenho. Na A eu tenho. Quando resolveram revistar também as cargas líquidas. Então, o que eu tenho? O termo substituído, as cargas líquidas. E o verbo revistar. Vamos nós. As cargas líquidas. Primeira coisa, é precedida de preposição aqui, ó? Não, veja que esse A é um artigo. Então, se não tem preposição, vou usar um A ou um O. O termo é as cargas líquidas. Então, está no plural, feminino plural. Vou substituir por um pronome as, tá? Terceiro passo, olhar a terminação do verbo. Veja que o verbo terminou em R. Quando o verbo termina em R, eu tiro o R e o A se transformam em lar. Então, o correto é revistá-las. Ó, revistá-las. E não revistar-lhes. Errado, tá bom? Na letra B, eu tenho. Os fiscais concentravam as revistas somente nas cargas sólidas. Tá pedindo para eu substituir as revistas. Aqui, ó, as revistas. Tá bom? Primeiro detalhe, é com ou sem preposição? Vou olhar aqui esse Azinho. Esse A é um artigo, não é uma preposição. Tá, se ele não é uma preposição, vou substituir por um A ou um O. Então, não é as revistas, então aqui eu vou substituir por um as, feminino, plural. E o outro passo é olhar a terminação do verbo. O verbo terminou em M. Quando o verbo termina em M, o A se transforma em nar. Então, o correto aqui, ó, é concentram nas e não concentram elas, tá bom? Erradíssimo aqui, ó, tá? O correto é concentram nas. Seguindo o fluxo, eu tenho a letra C que me diz o seguinte, ó. Lá estavam fabricando dinheiro falso brasileiro. Fabricando o que, ó? Dinheiro falso brasileiro. O termo a ser substituído, pessoal, é este, ó. Tá? Perdão aí, ó. O termo a ser substituído é esse, ó. Dinheiro brasileiro. Tá bom? Primeiro ponto, é com ou sem preposição. Observem que aqui, ó, ele não é precedido de preposição. Como ele não é precedido de preposição, vou usar um O ou um AR.
Vejam que é dinheiro falso, então é o dinheiro. Vou substituir por um pronome o, tá? No singular, porque está tudo no singular. E em seguida eu olho a terminação do verbo, ó. O verbo terminou R, S ou Z? Não. O verbo terminou em M ou tio? Não. Quando não termina no nesse, o O permanece um O. Então, daqui, ó, permanece o O, igual tá aqui, ó. Tudo indica que é a nossa resposta, tá bom? Mas vamos ver a questão A a D. Evitando assim os rigores da alfândega. Ó, o termo substituído é esse, rigores da alfândega. Vamos olhar se ele é precedido de preposição. Ou seja, o primeiro termo é uma preposição? Não, aqui é um artigo. Professor, mas veja que logo em seguida tem uma preposição de. Pessoal, o que vai prevalecer é o primeiro termo. Aqui, ó, é o primeiro termo, se ele é preposição ou não. Se tem uma preposição depois, como é o caso aqui, essa preposição não vai interferir na substituição. Tá? A substituição é o primeiro termo aqui. Então, observe, evitando os rigores. Se é os rigores, eu vou usar um os. Por quê? Porque os rigores é masculino e plural são os rigores. Em seguida, eu olho a terminação do verbo. O verbo terminou em R, S ou Z? Não. M ou tio? Não. Então, fica os mesmo. Ó. O correto seria evitando-os. Só que na opção colocar evitando-nos. Está errado. Porque só seria evitando-nos se o verbo terminasse em M ou em tio, que não é o caso. Portanto, resposta letra C de casa. C de cuscuz. Tá bom? Mantenha e sustenta que nós estamos na questão de número 7, que ela vai me dizer o seguinte. Em relação às palavras o e que na frase, muitas vezes sem nem saber o que o tal tapa significava, pode-se afirmar que, certo? Em ambas as ocorrências, a palavra o é artigo definido. Pessoal, lembrem, né, de um detalhe que esmagadoramente, quando eu tenho um o ou um a ou plural deles antes de um que ou de um de, certo? Este o e este a serão pronomes, tá? Serão pronomes demonstrativos. Beleza? Em regra é isso. Esmagadoramente nas questões você vai encontrar isso. Raramente você vai encontrar mesmo esse o e esse a antes de um que, ele podendo ser um artigo. Mas é difícil você encontrar isso, tá? Então veja só. Na questão eu tenho aqui, ó, saber o que, ó. Tá vendo que eu tenho um o antes de um que? Este quezinho aqui, ele é um pronome relativo. E este ozinho aqui é um pronome demonstrativo. Belezinha? O tal tapa significativo. Já este ozinho aqui, este sim é um artigo, tá? Mas o primeiro é um pronome demonstrativo. Então vamos nós. Em ambas as ocorrências, a palavra o é um artigo definido? Não, negativo, porque na primeira vai ser um pronome demonstrativo. Na 2, o vocábulo que é uma conjunção integrante, olha aquele detalhe, né? Você vai substituir por um isso, tá? Eu já disse aí que ele é um pronome relativo, mas você pode vir aqui, ó, cortar onde tem ele e substituir por um isso e ver o que rola. Ó. Muitas vezes sem nem saber isso, saber aquilo que, não é saber isso, né? Porque tem um o antes, ó. Saber aquilo isso. Tem sentido? Por que tu está colocando saber aquilo isso? Porque, veja só, saber... Aí não tem um o, esse o não é um pronome demonstrativo, ele está equivalendo a um aquilo que o tal tapa significa. Certo? Ó, seria assim. Então, aqui eu iria cortar bem aqui, aliás, eu iria cortar bem aqui onde tem o que, ia substituir isso por um isso, ó. Saber aquilo isso. Tem sentido? Não, não cabe um isso, este que, pronome relativo. Beleza?
Então, ó, a 2 aí está errada, tá bom? O vocábulo que é uma condição integrante? Não, ele é um pronome relativo. E na 2 eu tenho o seguinte: a primeira ocorrência da palavra o é um pronome demonstrativo? Exatamente isso, como nós acabamos de ver aqui, ó. Pronome demonstrativo, tá bom? Quando a gente faz o aparato, nossa resposta, letra C. Pois a única alternativa que está correta é a alternativa 3. Beleza? Sustenta, pai da égua. Bora para a questão número 8. Ela vai me dizer o seguinte, ó. Marque a alternativa incorreta quanto ao uso do pronome relativo. Qual está incorreta? Vamos nós. Na letra A eu tenho país cujo os índices. Olha, veja que eu tenho um cujo. E nós temos que nos lembrar, pessoal, que o cujo, ele não aceita artigo. Nem antes, tá? Nem antes dele e nem depois, tá bom? Quando você encontrar alguma vez um azinho antes desse cujo, este a será uma preposição e não um artigo. Tá bom isso? Só que aqui, ó, vejam que logo após o cujo eu tenho um os, ó. E esse ozinho aí é o quê? Artigo. Posso ter um artigo depois do cujo? Não, nunca, jamais. Então, ó, erro. Como nós estamos procurando a questão que está errada, tudo indica que é a letra A. Mas sustenta aí que vamos ver a letra B, tá bom? A menina passava longo tempo observando os pássaros do rancho, os quais se agrupavam na grama em busca de insetos. Veja que eu tenho aqui um pronome, os quais, tá? Ele está correto, pessoal? Está correto, porque ó, os quais se agrupavam. O que é que agrupavam? Os pássaros, tá? A menina passava longo tempo observando os pássaros, os quais se agrupavam. Aqui, ó, quem se agrupa é os pássaros, os. Como são os pássaros, esse ozinho aqui, ó, acompanha o pronome relativo qual? E aqui, ó, está correto. Beleza? Corretinho. Na C eu tenho a fazenda onde nasci. Veja que eu tenho um pronome relativo onde, tá? E nós sabemos que o onde é um pronome que só retoma lugar. E aqui eu tenho a fazenda onde, ó, o onde está retomando que palavra? Fazenda. Fazenda é um lugar? É. Se fazenda é um lugar, o uso dele está correto? Está sim. Tá bom? E na letra C, fui eu quem escreveu o texto. Tá? Vejam que eu tenho um pronome relativo quem. Aqui em relação à concordância, pessoal, quando eu tiver o pronome relativo quem, o verbo tem duas opções de concordância. Ele tanto pode concordar com o termo anterior. Aqui eu poderia dizer, fui eu quem escrevi o texto, estaria correto. Mas esse escreveu também pode fazer uma concordância com o pronome relativo quem, que ele vai ser conjugado correspondente à terceira pessoa do singular, ele ou ela. Tipo, fui eu quem escreveu, ó. Ele escreveu, tá? Tá vendo que a conjugação está para o pronome pessoal do caso reto, eu. Então, quando eu tenho o quem, eu tenho essas duas opções de concordância. Então, aqui, ó, escreveu está correto, ó. Quem escreveu, fui eu quem escreveu. Beleza? Corretamente, aqui também. Só lembrando que quando for o que, ó, eu, que. Quando for o que, essa concordância, o verbo vai se dar obrigatoriamente com o termo anterior. Então, se fosse o que, o correto seria eu que escrevi o texto. Tá? Se tivesse eu escreveu, estaria errado. Agora, já quando é o quem, não. O quem aceita as duas concordâncias. Beleza? Portanto, como nós estamos procurando aqui está errado, letra A de arroz. Sustenta, mantém, pai d'égua. Olha aí, nossa questão de número 9. Assinale a alternativa na qual a palavra que
não tenha sido empregado como pronome relativo. Olha, aquele detalhe que eu falei para vocês. O que ele pode ter várias funções morfológicas. Pode ser conjunção integrante, conjunção causal, conjunção explicativa, pode ser preposição acidental, pode ser inclusive até um substantivo, né? Mas em regra, a maioria das questões de concurso, elas trazem o que como pronome relativo ou como conjunção integrante. E exige que a gente saiba a diferença para eles dois. E a diferença, o detalhe está aqui, ó, no isso. Como é que nós vamos fazer? O bizu é esse. Aonde você encontrar o que, você corta ele e substitui todo o termo que está para frente pela a expressão isso. Você vai pegar o termo que sobrou e formar uma frase com o isso. Assim, ó. Podemos, certo? Dizer isso, tá? Se esta frase, esta oração tiver sentido, é porque esse que é um pronome relativo. Ou seja, cabe um isso. Aliás, cabe um isso e ele é uma conjunção integrante. Perdão. Se eu pegar o pedaço que sobrou da oração, juntar com isso e ficar uma oração sem sentido, é porque esse que é um pronome relativo. É essa a ideia, tá bom? Então, bora nós, que é o seguinte. Letra A eu tenho, podemos dizer isso. Tem sentido? Tem sentido. Se coube um isso, é porque esse que é uma conjunção integrante. Tá bom? E só lembrando que nós estamos procurando aquela em que... só lembrando, né, que nós estamos procurando aquela alternativa na qual o que não tenha sido empregado com pronome relativo. Então, a letra A ele já é uma condição integrante. Tudo indica que é a nossa resposta. Porém, bora seguir. Na B, eu tenho sujeitos que amam. Bora ver se cabe um isso. Sujeitos que amam, sofrem, adoecem. Botei um isso. O que sobrou? Sujeitos. Isso. Tem sentido, pessoal, essa oração? Sujeitos isso? Não cabe um isso. Se não cabe um isso, é porque esse que é um pronome relativo. O que é o pronome relativo. Beleza? Na letra C eu tenho complexidade dos problemas. Isso. Peguei o termo, substituí por um isso. Complexidade dos problemas, isso. Cabe um isso? Não cabe um isso. Então, esse que, pronome relativo. Tá? Na letra D eu tenho drogas lícitas ou ilícitas que são determinadas. Cortei, substituí por um isso. Drogas lícitas ou ilícitas, isso. Cabe um isso? Não cabe um isso. Então, significa que esse que é um pronome relativo. Na letra E eu tenho mobilização que. Venho aqui, substitui por um isso. Mobilização, isso. Cabe um isso? Não. Significa que esse que é um pronome relativo. Beleza? Portanto, nós estamos procurando aqui, não é um pronome relativo. Letra A de arroz. Beleza, pai d'égua? Sustenta, pai d'égua. Olha a questão de número 10, que ela vai me dizer o seguinte, olha. No excerto, a escola ajuda na valorização da identidade e das trajetórias das pessoas negras que pisam em seu chão. O termo sublinhado corresponde a um pronome relativo, pronome interrogativo, condição integrante, condição explicativa, condição consecutiva. Pessoal, olha o bizu. Cheguei, cortei o que? Substituí o termo para frente pela expressão isso. Vou ler o que sobrou e juntar com isso para ver se cabe. Se couber um isso, condição integrante. Se não couber um isso, pronome relativo. Então vamos nós. A escola ajuda na valorização da identidade e das trajetórias das pessoas negras. Isso tem sentido? Não tem sentido. Se não tem sentido, não cabe um isso. Se não cabe um isso, é porque esse que é um pronome relativo. Beleza? Portanto, letra A de arroz. Mantém, pai d'égua. Olha a questão de número 11. Ela vai me dizer o seguinte. Não sei se contei que vi um dia um rapaz dizer que dava um tiro no Roberto Campos, o que exerce no excerto acima, respectivamente, as funções de... Vamos nós. Qual é o detalhe?
Qual é o bizu? Cortei aonde tem o que, tá? E vou substituir por um isso. Só um detalhe, pessoal. Você não vai substituir, não é o que, não, tá? Você vai substituir toda essa expressão para frente, ó. Vou vir aqui, ó. Toda a expressão para frente e substitui por um isso, tá bom? Aí agora eu vou fazer a leitura com o que sobrou aqui, ó. Não sei se contei isso. Ei, não sei se contei isso. Tem sentido? Tem. Cabe um isso. Se cabe um isso, é porque este que é uma conjunção integrante. Beleza? E no próximo, vou pegar tudo que sobrou, inclusive com esse termo que eu já peguei, ó. Vamos lá. Não sei se contei que vi um dia um rapaz dizer isso. Ó, coube o isso também. Observem, se coube um isso, é porque este que é uma conjunção que integrante. Beleza, pessoal? Portanto, resposta, letra C de cuscuz. Lá mais à frente, nós vamos ver que esse que, por ele ser uma conjunção integrante, ele vai introduzir uma oração, beleza? Subordinada. Olha que lindo. Subordinada, substantiva, neste caso, objetiva, direta, tá? Só porque esse que é uma conjunção integrante. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso nós vamos estudar lá no período composto, tá? Por subordinação. Sustenta, pai d'égua. E olha a questão de número 12, que ela vai me dizer o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação do pronome sublinhado no trecho a seguir. Networking de qualidade em colaboração com outros candidatos. Pessoal, outros. O grande bizu que eu falo, que eu ensino aos meus alunos é o seguinte. Para que eu consiga identificar um pronome indefinido, o pronome indefinido para mim é aquela expressão que no lugar dela cabe qualquer pessoa, certo? Ou seja, qualquer nome ou qualquer pessoa. Quando eu digo assim, ó, networking de qualidade em colaboração com outros candidatos. Quem são esses outros candidatos? Qualquer pessoa, não é? Qualquer outro candidato vai dar certo esse network. Então, se cabe qualquer pessoa, é porque essa expressão ela é um pronome indefinido, tá? Ele não é um pronome demonstrativo porque não demonstra. O pronome demonstrativo, por exemplo, um essa. Não é um pronome pessoal. O pronome pessoal tem o eu, por exemplo. Não é um pronome relativo, porque dentro do pronome relativo eu tenho, por exemplo, um que. E não é um pronome possessivo que eu tenho, por exemplo, o minha. O outro é um pronome indefinido. Beleza? Sustenta, mantém. E olha aqui, pai d'égua. A questão 13 me diz. E é essa mudança no fluxo que estimula o endotélio vascular. Os vocábulos em destaque representam respectivamente, tá? Qual é a classificação morfológica destes termos correspondente? O essa, nós já vimos lá na primeira questão. Se você quiser, aí você volta. Questão de número 1. Ó, o essa, aliás, 2, que é o essa, tá vendo? 1. Nós vimos que ele é um pronome demonstrativo, né? Sem muita delonga. Então, aqui, ó, na 13, nós já estamos, né? O essa, sem sombra de dúvida, é um pronome. Sendo um pronome de qual tipo? Aquele que demonstra, tá? Esse, essa, isso, demonstrativo. Este, esta, isto. Aquele, aquela e aquilo. E, de forma acidental, nós temos o o e o a, também sendo pronome demonstrativo, quando vier antes de um que e de um de. Beleza? Sustenta, mantém, pai d'égua. Então, o essa, um pronome demonstrativo. Nós eliminamos letra A, letra B, letra C. Ficamos entre C e E, tá? Pronome demonstrativo. E o segundo é um que.
E entre as respostas, ou ele é um pronome relativo, ou ele é uma conjunção integrante. Como é que nós vamos desvendar esse mistério? Cortando onde tem o que e substituindo todo o termo que está pela frente pela expressão isso. Se couber um isso, conjunção integrante. Se não couber, pronome relativo. Então eu tenho o seguinte, ó. E é essa mudança no fluxo isso. Coube um isso? E é essa mudança no fluxo isso? Não, percebam que não cabe um isso. Se não cabe um isso, é porque esse quezão é um pronome relativo, tá? E é quando também ele pode ser substituído por o qual aí, ó. E é essa mudança no fluxo, o qual estimula o endotélio vascular, tá? Só quero ler vasculhar, mas não, é vascular. Tá? Então mantém pronome relativo, pronome demonstrativo. Letra C de cuscuz é a nossa resposta, tá bom? Olha a questão número 14, ela vai me dizer o seguinte: ao levantarem essa possibilidade, cientistas brasileiros investigaram características do país que podem favorecer o contato dos seres humanos com micro-organismos que podem apresentar riscos para a saúde. As palavras destacadas equivalem morfologicamente a quê? Mais uma questão que ela quer saber se é pronome relativo ou conjunção integrante. Tá? E o que nós vamos fazer? Um velho corte. Cortei onde tem o que? Joguei para frente, substituí por um isso. Cortei onde tem o que? Joguei para frente, substituí por um isso. Tá? E agora eu vou ler se cabe um isso ou não. Vamos lá. Ao levantarem essa possibilidade, cientistas brasileiros investigaram características do país isso. Do país isso? Não cabe um isso. Se não cabe um isso, é porque este que lindão vai ser um pronome relativo. Beleza? E mais em seguida eu vou seguindo. Investigaram características do país que podem favorecer o contato dos seres humanos com micro-organismos isso. Micro-organismos isso? É errado, moço. Não cabe um que. Aliás, não cabe um isso. Se não cabe um isso, é porque esse que também vai ser um pronome relativo. Beleza? Tem essa resposta? Letra A e consuplano. Mantém consuplano. Letra A de arroz. Tá bom? E a questão 15, ela vai me dizer o seguinte. No trecho, seu corpo diretivo e clínico é constituído por médicos que usualmente têm dificuldade de aceitar a forma que em destaque é utilizada como. Este que, pessoal, ó, qual é a função morfológica desse que? Cortei onde tem o que, vou substituir por um isso. Vou ler o que sobrou juntando com a expressão isso para ver se tem sentido. Olha só, seu corpo diretivo e clínico é constituído por médico isso. Não coube um isso. Se não coube um isso, é porque este que é um pronome relativo. Só quero fazer o R. Por um pronome relativo. Portanto, letra C de casa é a resposta. Beleza, pai d'égua? Mantém, sustenta, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar aí, tá? Mandar mensagem aí. Me sigam no Instagram, Professor Felber Almeida. Sempre tem dicas, tem comentários, tem detalhes. Qualquer dúvida, há uma aproximação maior pela rede social do Instagram.